Meu nome é Antônio Carlos, faço parte do primeiro semestre de Educação Física na unidade Unileão, Campus Saúde, e através desse podcast, eu e meu amigo Matheus estaremos expressando nossas opiniões sobre o tema gênero na esfera esportiva. E para começar, irei falar sobre o COI, que seu nome especificamente é Comitê Olímpico Internacional, que ele foi fundado em 1894 e a entidade só teve 9 presidentes em 126 anos de história. O criador das Olimpíadas era Barão de Coubertin, foi quem mais tempo ficou no cargo, 29 anos. E pelo que a gente entende, que a gente leu e revisou, qual era a função do COI, para nós era atuar de qualquer forma para que não afetasse o movimento olímpico e que pudesse incentivar e apoiar a promoção de mulheres e de todos os níveis, de todas as estruturas, com vista a implementar os princípios de igualdade entre homens e mulheres. E sobre isso, Matheus, o que é que você acha? E também a participação feminina nos Jogos Olímpicos foi oficializada pelo COI em 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Disputado também, o boxe feminino foi incluído nas Olimpíadas, disputado por apenas homens até os Jogos de 2008. O Comitê Executivo Olímpico Internacional aprovou a introdução do boxe feminino em 2009, sendo incluído a partir dos Jogos de 2012. É organizado em uma série de torneios divididos por categoria de acordo com o peso. Sobre isso, Matheus, o que é que você acha também da inclusão feminina nas Olimpíadas, nos esportes? O que é que você acha? E agora também falando sobre a inclusão feminina nos esportes, falando sobre a importância da presença feminina no esporte, para nós que fazemos parte de uma faculdade de educação física, para nós, em minha opinião conjuntiva, a gente pensa que a representatividade feminina no esporte é importante para que possa inspirar novas gerações de meninas e adolescentes e que acreditem no esporte também pode fazer parte das suas vidas, pode fazer novas mudanças que podem trazer algo relacionado à saúde também, que possa também afastar de certas coisas que possam atrapalhar a sua vida, que possa trazer frutos para que a pessoa possa conseguir. E com a inclusão das mulheres no esporte, a participação feminina já pode alcançar um percentual muito forte. Sobre isso, Matheus, o que é que você acha da inclusão feminina nos esportes? E agora também falando sobre um dos assuntos mais meio que complicado para algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas são muito preconceituosas, mas sobre a inclusão de trans na modalidade feminina e masculinas. Um debate sobre essa participação de pessoas do transgênero no esporte é que, sendo utilizada como principal argumento entre elas, que aqueles que resistem à participação de atletas trans na competição esportiva podem, às vezes, afastar essa pessoa de várias coisas. E, por exemplo, tem muitos atletas hoje que fazem parte de vôlei, de natação, de atletismo, que são transgêneros. Então, é uma coisa a ser debatida com vontade de vencer aquela luta, lutar contra pessoas opressoras, ter que batalhar sobre tudo.
E aquela pessoa também que seja uma mulher trans e que foi designada como homem no nascimento, isso não interfere em nada. É a pessoa que decide o que ela vai ser, o que ela se sente. Então, se ela é uma mulher trans, a gente tem que respeitar, a gente tem que lutar também contra os preconceitos e estar do lado dessa pessoa para que a gente possa, nessa sociedade tão opressora e preconceituosas, a gente está preparado para qualquer coisa que venha a atrapalhar a performance desses atletas. E sobre a inclusão de trans na modalidade feminina e masculina, o que é que você tem a falar, Matheus? E agora também falando sobre para que a gente possa ver uma solução para diminuir a desigualdade do gênero no esporte, a gente pode falar sobre o futebol, que é o caminho mais rápido para empoderar o futebol feminino e talvez até outros esportes. É uma das coisas que a gente hoje em dia podemos fazer, estar comparecendo às partidas e apoiando os times femininos, mas também as bilheterias, se o interesse aumente e o investimento também possível mais ao esporte que possa desenvolver, né? Tem grandes atletas, não só no futebol, mas em outros esportes diversos que tem, em questão de salários também, que é um tema também a ser debatido, comparando com os salários dos atletas masculinos, entre não só do futebol, mas em qualquer outra competição, e que a gente possa estar vendo isso também, um possível investimento mais no esporte feminino. Sobre isso também, sobre como diminuir a desigualdade de gênero no esporte, Matheus. O que você pode acrescentar sobre isso? Agora, para finalizar, um dos temas polêmicos também é o que tem sido feito para acabar com o preconceito no esporte. Além de esporte ser vitrine para manifestações, conta também com instrumentos para efetivar as ideias que promovem, punindo quem no seio esportivo comete a discriminação de ética, racial e etnia. Então, a gente pode falar isso que não seja só no futebol, mas também em vários outros esportes, querendo que a gente fale mais sobre isso, para que a gente possa diminuir e com preconceito. O esporte contribui com a inclusão social à média e que empodera mulheres e pessoas até com deficiências, e é praticado por pessoas de todas as classes sociais e etnias. Ou seja, não existe padrões para o esporte, mas sim com muita dedicação e esforço. Então, a gente tem que ter uma pauta muito esclarecida sobre isso. E também podendo evitar certas atitudes nos estádios, em quadras que acabam criminalizando as pessoas, com preconceito racial, com diversos preconceitos. Então, Matheus, para finalizar, como a gente pode acabar com o preconceito no esporte? Boa noite, meu nome é Matheus, sou do primeiro semestre de Educação Física. Vou fazer o podcast junto com o Carlos, meu chapa. O COI é o Comitê Olímpico Internacional. É atualmente uma organização internacional não governamental e sem fins lucrativos, com sede em Lausanne, na Suíça. Tem como missão liderar o movimento olímpico em concordância com a Carta Olímpica, que contém os princípios fundamentais adotados pelo COI. Bom, em 2015, uma publicação bem mais enxuta do COI tentou estabelecer um critério padrão
para a participação de atletas transgêneros e em todos os esportes. Homens trans poderiam competir sem restrições nas categorias masculinas e mulheres trans precisariam se submeter a pré-condições nas categorias femininas. O que eu acho disso? É uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Segundamente, é uma coisa injusta, tanto com as mulheres, tá? Quanto com as mulheres trans que vão competir no esporte masculino, tanto quanto as mulheres do esporte feminino quem vai competir são homens que são trans. Primeiramente pelo aspecto biológico. Quando um homem que ele se identifica como mulher, ele faz a sua como posso dizer, a sua, entre aspas, transformação para o sexo feminino e vai competir no gênero feminino. Pelos aspectos biológicos, o homem sempre vai ser mais forte que a mulher, sempre. Nunca vai existir, nunca em nenhuma hipótese, em nenhuma ciência vai existir uma mulher acompanhar um homem tanto fisicamente no esporte, quanto fisicamente em academia, como fisicamente em seja lá como for, qualquer modalidade de esporte. Eu não concordo e nunca vou aceitar isso. Entende? O homem que se identifica como a mulher, que ele fez a transformação, como eu acabei de falar anteriormente, ele sempre vai ter mais vantagem. Como aconteceu há alguns meses atrás, um rapaz que ele estava na colocação 400 e pouco na natação, se identificou como mulher, como trans, foi competir na competição feminina e está ganhando todos os recordes. As mulheres não querem mais competir na natação por conta dele. Eu acho que, se não me engano, é Lia o nome dela, né? É Lia o nome. Em relação às mulheres que se identificam como homens, elas nunca vão ter a margem para chegar na competição do homem. Beleza, elas podem tomar suplementos, podem tentar tomar anabolizantes, podem fazer o seu processo de rendimento de alto padrão, mas elas não vão chegar no aspecto biológico de um homem que está competindo há 10, 20, 25 anos. Nunca, elas não vão chegar. Já envolvendo que quando a gente envolve esse lance não, como que eu posso falar, essa questão de gênero no esporte, sempre vai ter um lado que volta sempre para a política também. Por quê? Porque as mulheres de esquerda, elas sempre falam: não, a gente quer ter voz, a gente quer ter voz, a gente quer ter voz. Sempre quer ter voz. Mas como que quer ter voz se querem colocar homens trans para competir com as mulheres, se querem colocar mulheres trans para competir com os homens? Como? Não dá para entender isso, é meio sem lógica. Já voltando para a área política, como eu tinha acabado de falar, o que seria a igualdade de gênero no esporte? A Comissão de Esporte na Câmara dos Deputados aprovaram o projeto de lei que cria o Programa de Igualdade de Gênero no Desporto. A proposta visa garantir a equidade, participação, inclusão, acesso e representação das mulheres em todos os âmbitos e níveis da comunidade desportiva. Estão entre os objetivos do Programa de Igualdade de Gênero no Desporto fixar metas para alcançar a igualdade real e efetiva em matéria de gênero no desporto, permitir o acesso das mulheres à prática de atividades físicas e esportes em igualdade de condições e oportunidade com os homens, promover programas de assistência jurídica a mulheres desportistas para a defesa de seus direitos e estabelecer critérios de igualdade e paridade de gênero para o planejamento e concessão de bolsas de aprendizagem no desporto. A primeira participação de mulheres nos Jogos Olímpicos, com o marco da inclusão feminina nos Jogos Olímpicos, ocorreu em 1900, 4 anos depois da estreia do evento, quando apenas 22 mulheres foram admitidas no total de 997 atletas, o que significa que representavam 2,2% do grupo. Aqui
No começo do ano, o COI, o Comitê Internacional Olímpico, ele celebrou a notícia de que as Olimpíadas de Tóquio de 2021 seria a primeira a atingir a meta de equidade de gênero entre os atletas. A estimativa é de que 49% dos participantes seriam mulheres. Um curioso paralelo que foi demonstrado nessa questão foi o comunicado do COI comparando a luta por uma representação mais justa nos jogos a uma longa corrida. Entre aspas, tem sido mais uma maratona do que uma corrida, mas as atletas estão finalmente alcançando seus colegas masculinos nos jogos de números. Outra questão foi os Jogos de Tóquio, onde foi incluído o 4x400, tá? O atletismo, 2x200 também no atletismo, tá? E com a inclusão de mulheres trans e homens trans. Um grande detalhe também pode se retratar do Rio 2016, que no caso eram apenas 8 eventos de esportes mistos, que foi passado para 18 eventos de esportes mistos em 2020, se eu não me engano, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As mulheres elas foram incluídas no tiro ao arco em 1904 e no badminton e no judô em 1992. Cerca de 20 anos depois, em 2012, foram incluídas as modalidades de eventos esportivos no boxe às mulheres. Então a nossa opinião em relação à inclusão é válida. É uma inclusão bem válida, que não há questionamento, tá? Não tem que questionar a inclusão para todos, tá? Mas uma inclusão rentável, uma inclusão pensada para todos, tá? E uma inclusão que possa ferir no caso, direitos de um, direitos de outro, aspectos de um, aspectos de outro, não possa ferir a competição, a própria competição também, tá? E pensando tanto do lado biológico, tá? Do lado científico, do lado humano também, do lado intelectual, tá? E pensando também no próximo.